Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Quero trazer um vídeo aqui de Via, agora que ela já abriu aqui no mercado, tá bom? Tô aqui usando o TradingView porque eu tô usando meu Profit ali no Notebook para outras coisas, mas enfim, tá? Vem comigo, quero mostrar algumas coisas, quero dissertar um pouquinho sobre Via. Tem muita gente em pânico aí, olha lá, hoje tá subindo, tá vendo? 1.83 ali, tá começando, o mercadinho tá um pouquinho animado, né? Então deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você não viu o vídeo do balanço da Via, recomendo dar uma olhada, tá no primeiro comentário aí também, tá? E tem os bons dias e os bons dias de membro, recomendo você dar uma olhada também. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Depois da vinheta a gente começa a falar da Via, que revelou a estratégia para superar a tempestade perfeita do cenário macro. Vamos lá! Bora lá então, Via, como eu falei, revela estratégia para superar essa tempestade. Tá, o mercado projetava prejuízo na ordem de 100 milhões para a Via nos resultados do quarto trimestre de 2021. A gente mostrou isso lá no vídeo do balanço. Sugiro você dar uma olhada nesse vídeo do balanço. Inclusive, esqueci de ligar a música aqui. Deixa eu ligar a música de volta. Pronto, voltou a música de fundo aqui, tá? A varejista surpreendeu e entregou um lucro contábil de 29 milhões. Pequeno, mas ainda lucro. Só não foi o suficiente para agradar os especialistas. Vamos ver. De olho no cenário macro, duro, tá complicado mesmo, né, que prejudica os negócios da empresa por diminuir o poder de compra dos consumidores, e a empresa depende disso. As ações da Via caem mais de 6% no pregão desta quinta-feira, mas não fecharam nisso, tá? A matéria se antecipou, ali não atualizou esse valor. Tudo bem. Em teleconferência com analistas, né? Obviamente, isso geralmente acontece ali, né? Um dia balanço, outro dia teleconferência, a não ser quando o balanço sai no próprio dia. Enfim. O CEO da Via, Roberto Fulcherberger, afugentou preocupações maiores com a perspectiva de deterioração econômica do país. Para ele, a Via está bem posicionada e tem diferenciais frente à concorrência para superar esse momento. Os serviços financeiros do Banqui, por exemplo, com destaque para as operações de crédito. O Banqui opera com empréstimo pessoal, cartão de crédito e carnê, além de outros serviços como benefícios no e-commerce e recargas. Nenhum outro player tem tanta autoridade, vocação e experiência para oferecer crédito quanto a Via, diz o balanço financeiro da empresa. Eu não entendi muito bem essa parte aqui. Quem está falando é o CEO, na verdade. A carteira de crédito da empresa cresceu 10% na comparação anual do quarto trimestre de 2021 para 5 bi. Em empréstimo pessoal, que é uma modalidade nova, o Banqui somou 93 mil contratos, com uma produção de 159 milhões. Já os carnês clássicos das Casas Bahia registraram 903 milhões em pagamentos. O próximo passo da Via é estender os serviços de crédito do Banqui para terceiros. Fulcherberger acredita no crescimento e rentabilidade da carteira por meio desse próximo passo. Ou seja, uma próxima evolução aí da empresa. Nossa expertise em dar crédito via crediário segue como uma ferramenta para o aumento de rentabilidade no canal online próprio do 1P, que é a venda direta, e agora também no 3P, né, no 3P ali, Marketplace, para terceiros. É um serviço que oferece oportunidade de compras online, principalmente para a população que não tem acesso a crédito. E as provisões trabalhistas, né? Surpresa da Via no balanço financeiro do terceiro TRI de 2021, elas chegaram com menos susto agora no quarto TRI de 2021. Um dos motivos são os números terem vindo dentro do estimado pela companhia, de modo que o mercado já estava preparado para seus valores. No quarto TRI de 2021, as despesas trabalhistas da Via totalizaram 195 milhões, 195 milhões, dentro do intervalo previsto pela companhia, que ia de 100 milhões até 200 milhões. Ficou bem próximo do teto. Já o desembolso real de caixa ficou 7,5% acima do intervalo previsto, de 300 a 400 milhões, tá bom? Ficou ali 430 milhões no período de outubro a dezembro de 2021, quarto TRI de 2021. De acordo com o varejista, o desvio é resultado de uma estratégia proativa da companhia de acelerar acordos que julgou convenientes, tá? E na teleconferência a empresa ressaltou que o plano de monetização de créditos fiscais está em linha com o destravamento de liquidez mais do que suficiente para compensar os desembolsos das despesas trabalhistas. No ano de 2021, a monetização rendeu 1,572 bi, enquanto as despesas com os processos judiciais somaram 1,505 bi. Haja despesa com o processo. Para minimizar riscos futuros, a Via traçou um plano de ação com as seguintes estratégias: eliminação dos riscos da operação, ou seja, troca de folha, digitalização da documentação, novos sistemas de controle de remuneração, entre outros. Melhoria na condução da defesa dos novos processos, foco e especialização dos advogados e troca dos escritórios de defesa.
defesa em qualquer fase do processo, saneamento do estoque em andamento e liquidação com deságio de algumas ações mais antigas e de mais alto custo. E aí nós temos outras formas de redução de custos. Além do controle das provisões trabalhistas, a varejista dona das marcas Casas Bahia e Ponto também está trabalhando com outras estratégias, como a normalização do estoque e estratégias de logística. Em 2021, a Via investiu fortemente em aumentar o seu estoque para não correr riscos de desabastecimento por problemas na cadeia produtiva. O movimento trouxe custos de investimentos e diminuiu o capital de giro da companhia, porém, Fuchsberg analisa que foi produtivo, visto que o volume de vendas da companhia aumentou em 15% no ano e não houve problemas de abastecimento. Para 2022, o movimento é de normalização do estoque, com perspectiva de melhorias para o capital de giro no ano. Além disso, Fuchsberger afirmou na teleconferência que a Via está negociando aumento do prazo médio de pagamento aos fornecedores, o que também resulta em melhorias para o ciclo financeiro. Já na parte de logística, a Via lançou agora em janeiro seu serviço de fulfillment e começa a operar com Logística as a Service, colocando a malha da empresa à disposição para parceiros comerciais, leia-se até concorrentes. Aliado à estratégia das lojas físicas como ponto de last mile, o CEO da Via acredita na diminuição de custos e rentabilidade que o novo projeto deve agregar nos próximos meses, ou seja, lá vem coisa boa, tá? E aí, nós temos aqui também 4 pontos que fariam o BTG mudar a recomendação de neutro para a compra para a Via novamente, tá? O BTG Pactual reiterou a recomendação neutro para as ações da Via após a divulgação dos resultados trimestrais. Mas lembre-se que é na baixa que se compra, hein? Não vou ficar repetindo isso aqui, tá? Apesar dos números terem vindo acima do esperado e sinalizarem dados qualitativos positivos para as operações digitais, analistas continuam cautelosos com o e-commerce no curto prazo. Segundo o BTG, o setor vive não só o impacto da inflação e do aumento das taxas de juros, como também 3 preocupações que na avaliação do banco devem persistir nos próximos meses, talvez até anos. Desaceleração do e-commerce local, principalmente para o 1P de vendas diretas, né, e de eletrônicos, com concorrência de players nacionais e internacionais, mais descontos de subsídios e CAC, o custo de aquisição por cliente, crescente. Preocupações com níveis de margem sustentáveis para players de e-commerce, dada a perspectiva competitiva à frente. E a reclassificação, segundo o BTG, a reclassificação da ação depende de 4 pontos. Monetização dos créditos tributários, que estão de acordo com as estimativas da empresa, recuperação sustentável do tráfego de pessoas nas lojas, desempenho do seu negócio de e-commerce, especialmente um sólido progresso em novas categorias na sua divisão de marketplace, e monetização do GMV, volume bruto de mercadorias, nos próximos trimestres, tá? A Via registrou um lucro líquido operacional de 125 milhões no quarto trimestre de 2021, mas enfim, não preciso ficar trazendo isso daqui porque é balanço novamente, tá? E aí, nós temos que Magalu e Via, como a alta do petróleo pode pressionar as varejistas, né? A XP Investimentos avaliou os possíveis aumentos nos custos das empresas de varejo em função das altas de commodities, especialmente o petróleo. A guerra no leste europeu pode, de acordo com analistas, causar impacto nas empresas de varejo, como as grandes varejistas Magalu, Via e Americanas. De acordo com a XP, varejistas de consumo discricionário também podem ter seus resultados afetados com o conflito. Foi o que eu falei no Bom Dia de Membros hoje, ou foi no Bom Dia Notícias, algo assim, ou talvez até no Bom Dia Análises, tá? Também foram avaliados pela corretora de lojas Renner, C&A, Natura e Alpargatas. O relatório assinado pelos analistas Daniela Eiger, Gustavo Sendai e Thiago Sult aponta que a cada 1% de alta no custo de frete das empresas há um baque direto do EBITDA, tá bom? E aí eles trazem uma tabelinha, que eu não vou ficar destrinchando isso aqui, é só para apresentar a informação para vocês, tá? Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura 14 dias, a cotação de muitas commodities aumentou, acendendo um alerta para a escalada da inflação global. Alguns dos insumos mais impactados foram petróleo, grãos, borracha sintética, metais e algodão. Isso deve pressionar ainda mais a inflação global e, consequentemente, os custos das varejistas. Destacamos que os custos de frete também são relevantes para a Natura e, portanto, podem ser outra possível pressão de margens, tá bom? Fonte de pressão de margens, tá bom? E aí, sobre a variação de margem EBITDA, a previsão é de que a Americanas deve ter a cada 1% de alta dos custos com frete, a redução de 0,1 ponto percentual. Por outro lado, a Via e a Magalu não devem ver alterações do tipo, tá bom? Mas são estimativas, é claro, eles relembram aquela matéria lá do papo do IPI, tá bom? De qualquer maneira, galera, olha lá, ó. Um dia cai, outro dia sobe, tá tentando passar, se passar daqui deve chegar lá no 357 muito em breve, diazinho de alta para a Via, tem que ter paciência, a grande varejo deve apanhar mais um pouco aí durante os próximos dias, tá bom? E aí, no caso, a Via bem descontada, talvez saia um pouquinho na frente para uma retomada. Quando a gente olha para uma Magalu, por exemplo, olha lá, Magaluzinha 3.52, recuperação bacana do mercado como um todo. A Mer3 1.42, tá bom? Então a Mer3 fica um pouquinho para trás no dia de hoje, mas ainda é só o começo do pregão, tá?
Via apresenta um balanço acima do esperado, mas a macroeconomia está pesando em cima do grande varejo, ou seja, em cima da Via também. Mas dizem que eles têm a estratégia para superar a tempestade perfeita. Quero saber a sua opinião. Você comprará mais Via ou você vai ficar só olhando? Me diz aí nos comentários, tá bom? Eu tô pensando em comprar, mas por enquanto eu não fiz nenhum movimento. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Fica aí um bizu, uma análise, uma leitura aí das matérias da Via. A minha opinião tá num preço bem atraente. Quem não é acionista deveria olhar com carinho para uma das grandes varejistas, pelo menos, e não é recomendação. E para quem já tem posições em PMs muito altos, deveria pensar numa pontinha de compra para diminuir esse PM, tá bom? E valer a pena seu investimento no longo prazo. Isso chama-se trabalho de posição ou position trading, é o que eu ensino exaustivamente lá no pacote curso completo e tá na descrição. E se você não é membro do canal, venha que você terá um acompanhamento um pouquinho mais premium, os bizus mais direcionais e o conteúdo mais premium, não tem como, não tem outra fala, tá bom? E você vai prestigiar e patrocinar o canal, só vem. Vamos vocês até o próximo vídeo, fica de olho que vai sair mais alguns aí.